Boa tarde, pessoal. Todo mundo bem? Podem tomar os seus lugares aí. Vamos começando. Galera do fundo aí, quiserem pegar uma cadeira, a gente já vai começando. Estamos ao vivo no YouTube? Boa tarde para quem está nos assistindo de casa também. Obrigado para quem está participando aqui. Muito bom ter todos aqui hoje. A gente vai para o último tema do dia. A gente vai falar um pouco sobre o novo papel do assessor de investimentos no ecossistema PJ, de vendedor de produtos para estrategista de negócios. Comigo, a gente tem aqui Rodrigo Gregoleto, sócio da Ave Investimentos, assessor especialista em pessoa jurídica. Obrigado pela presença. Valeu, obrigadão, Matheus. Muito bom estar aqui do lado da Vivi. A Vivi é muito mais acostumada que eu, tá, pessoal? Então, acho que o show é dela, tá? Eu só vou tentar colaborar. Obrigado, Rodrigo. Vivian, obrigado por ter vindo. Vivian Sesto, sócia e head comercial da XP Empresas. Obrigado pela presença pela terceira vez aqui hoje. É sempre um prazer, né, Matheus? Quando a gente fala de propósito, de conexão e oportunidade, principalmente na ótica da assessoria, tem muita coisa que a gente pode falar, tem muita coisa que a gente pode contribuir com vocês, trazer alguns insights extremamente relevantes que podem mudar a vida e o dia a dia de vocês. Então, espero que o bate-papo seja super rico para todos, de verdade. Ótimo. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. A gente vai falar um pouco sobre essas mudanças que vêm acontecendo dentro da estratégia do assessor de investimentos, onde ele não trabalha só com o investimento em si, mas outras soluções que potencializem o resultado do cliente PJ. Para a gente conseguir levar um planejamento financeiro para a empresa, tem que envolver muitas outras coisas. A área tributária ajuda muito nisso. E eu queria te perguntar, antes de tudo, Vivian, como é que é, na tua visão, o assessor ter mais soluções dentro da carteira dele? E o que muda para o assessor desde a entrada do Grupo Estúdio na XP em 2022? Bom, acho que a pergunta ela é bem abrangente, né? A marca XP Empresas tem um pouco mais de 4 ou 5 anos, é uma marca relativamente nova. A estrutura ela se fundamentou em 2018 para 2019 na ótica de investimento e só com a outorga do Banco Central em 2020 a gente se tornou banco. Então, como banco, foram quase 2 anos trabalhando única e exclusivamente como gestão de caixa e investimento. A parceria do Grupo Estúdio entrou ali por volta de 22, se eu não me engano, mais ou menos, 21 para 22. São 3 anos de parceria. Nesses 3 anos de parceria, são mais de 1.000 contratos, praticamente, que a gente tem, que foram aderentes aos clientes, né, com sucesso na operação. E o que eu posso dizer em como a parceria agrega para a marca, eu diria que é na origem das dores e das necessidades das empresas. Atualmente, quando a gente fala em pequena e média empresa, o pequeno e médio empreendedor ele tem muitos desafios, não são poucos, né? Trabalhar uma gestão de caixa é a consequência de uma receita otimizada e de uma despesa também controlada. E para que o empresário ele chegue numa reserva de caixa, ele alcance um caixa positivo, ele tem muitos desafios, ele tem que segurar muitos pratos ali. O que a gente tem como propósito da marca, e aí já pluga automaticamente a Estúdio, é a preocupação genuína em entender os riscos da empresa. O risco de crédito, os riscos de mercado, os riscos que envolvem câmbio derivativos, os riscos que envolvem naturalmente liquidez, os riscos tributários. Ou seja, todos esses pequenos riscos, que nem sempre são pequenos, existem soluções financeiras que os bancos conseguem conectar diretamente para a empresa, só que por muitas vezes o empresário não está atento, né? Então, Estúdio Fiscal veio como uma grata parceria para trazer aí um plug and play, eu diria, numa dor que basicamente nenhum banco, né, ofertava. E naturalmente, dado hoje a quantidade de CNPJs no Brasil versus a quantidade de contadores, são 24 milhões de CNPJs. Esses 24 milhões se conectam só com 600 mil contadores. Então, é impossível, né, na ótica da contabilidade, por melhor que o contador seja, ele ter sistema, controle e eficiência em acompanhar a complexidade tributária do nosso país. Então, o Estúdio Fiscal teve um insight incrível com o José Carlos, com o Yuri, enfim, criaram essa solução, que é super disruptiva, e eu acho que como marca XP Empresas, a gente consegue agregar muito, trazendo de forma genuína essa preocupação de risco tributário através de vocês. Muito legal, muito bacana. Essa visão da XP Empresas no auxílio do cliente é muito legal, porque só investimento às vezes não é o suficiente, né? Exato, o investimento eu falo que é a consequência. Nem sempre o caixa vai existir.
Às vezes a empresa tem lucro, mas não tem sobra de caixa. E o que a gente tem que ter, né, e aí trazendo um pouco da visão da Avel depois na assessoria, é o quanto que o assessor é necessário para trazer esse auxílio. Porque por muitas vezes o caixa não existe. O caixa vai ser a consequência de um bom trabalho, de um bom assessor. Legal. Se tu me permite, né, Matheus, e pegando o gancho, eu acho que esse é quando eu prospecto no dia a dia, eu costumo dizer isso, né? Lá na Avel a gente tem um tema que o nosso produto não é investimento, né? O nosso produto é confiança. Então, se eu tenho a confiança do meu cliente, eu trabalho todas as soluções e cada nova solução que eu trago e que eu crio, e aí que entra estúdio, né? Então, assim, nem sempre tem caixa. Mas se tu está pagando muito tributo, é muito pouco provável que vai te sobrar caixa. Eu brinco com todos os clientes que se a gente não olhar para tributo, a gente trabalha só pagar imposto. E isso não é só ele, é a gente também, pessoa física, né? Então, eu acho que trazendo a visão da assessoria na ponta, é entender o nosso papel como confiança, mas como planejador financeiro da vida do nosso cliente, porque muitas vezes a gente vai atender não só a empresa, mas o empresário na pessoa física. Então, entender que o patrimônio dele vai confundir com a empresa, e se a empresa é mais eficiente, sobra mais caixa, naturalmente sobra mais dividendo, naturalmente vai ter uma carteira melhor. Então, acho que grande parte do nosso trabalho, e eu sempre gostei muito da Estúdio, eu tenho uma meta lá na Avel de 3 contratos todos os meses, né, que o Matheus impôs pra gente lá, e a gente vem fazendo isso com bastante frequência. E é justamente isso, de alertar o cliente e poder trazer no mercado tão prostituído um parceiro tão sólido. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Então, todos os nossos clientes já foram abordados por algum escritório que muitas vezes deixa de existir, nasce, deixa de existir o trabalho de recuperação tributária. Então, eu nem falo de recuperação, eu gosto de falar de compliance tributário, que eu acho que conecta muito mais com a responsabilidade que o Grupo Estúdio tem com o nosso cliente. Então, essa sempre foi uma preocupação muito grande da Avel, a gente foi muito resistente em começar a trabalhar com recuperação tributária, a gente foi abordado por N escritórios, e aí quando a gente conheceu o Grupo Estúdio, soube do trabalho que eles faziam, aí sim a gente se sentiu confiante para poder cascatear essa confiança do nosso cliente, né? Então, a gente é o principal responsável por aquilo que a gente apresenta para o nosso cliente, e qualquer quebra, por menor que seja, ela acaba com um trabalho de anos, né? Vocês sabem tanto quanto eu. Então, acho que o Grupo Estúdio é muito responsável, eu queria só trazer essa nossa visão, e é por isso que a gente considera um grandíssimo parceiro, e foi um baita golaço trazer essa solução para dentro da PJ como XP Empresas, né? Cara, incrível o que vocês trouxeram. Basicamente, vocês falaram que o assessor de investimentos pode trabalhar com a empresa que hoje nem pode investir, e ele ainda consegue rentabilizar em cima disso, né? Tu comentou um pouco, Henrique, da meta que a gente tem de levar isso para os clientes, mas a Vivian trouxe uma coisa super importante, que é trabalhar com essas empresas que não têm sobra de caixa. Eu vejo que uma dificuldade muito grande do assessor, tu é especialista em PJ, mas não é o que geralmente se vê, né? Às vezes a PJ ela fica em segundo plano. Como é que o assessor pode ter essa visão estratégica de entender outras soluções que possam auxiliar a empresa, que não seja só investimento? Como é que tu consegue sentir essas dores do cliente e ser tão assertivo nas tuas indicações de produto? Eu acho que assim, quando a gente fala do produto da Estúdio, é importante tu ter um mínimo conhecimento, né? Então, assim, isso ajuda um pouco. Eu tenho bastante um leve conhecimento tributário e eu abordo isso com bastante frequência. Mas, sendo bem direto, assim, eu acho que é papel da gente entender que investimento está se tornando commodity. Ela não era no passado, mas vem se tornando. E aí, para a gente poder trazer uma empresa que trabalha 20, 30, 40 anos no banco e que ela está acostumado, o empresário está acostumado a abrir conta quando ele tem crédito. E aí a gente quebrar esse paradigma é entender que a XP ela não é um banco de crédito, essencialmente. Então, assim, quando tu vê, poxa, mas não tem caixa. Mas tem dinheiro ali circulando, certo? Se tem dinheiro ali, eu tenho o diretor daquela empresa, eu tenho o CFO daquela empresa, eu tenho o dono da empresa, que eventualmente pode não ser meu cliente, e aí que entra a grande solução. Tu trazer uma solução, conectar e atender aquela empresa que não tem caixa, certamente a gente vai chegar em investimento. Eu nunca vi nenhum empresário que mantém uma empresa por vários anos e não tem nenhuma conta pessoa física, né, pessoal? Então, assim, eu acho, sendo bem direto, é entender
que o nosso lead, ele não é naquele ponto inicial, né? Não é no saldo. O nosso lead e eu bato muito nisso lá na Avel, a gente já ser assessor de investimentos já não é o suficiente. Pelo menos na minha visão, não sei se a Vivi concorda. Eu gosto muito da ideia de a gente ser um assessor patrimonial. E aí patrimonial é cuidar da galinha dos ovos de ouro, que no caso do empresário é a empresa, né? Então, é ter essa visão clínica de que, no caso de empresa, todo o dinheiro que ela movimenta é oportunidade. Então, quanto mais ela faturar, independente de quanto que ela tem em caixa, eu vou ter mais oportunidade. E aí, quando a gente entende que a oportunidade ela vem do faturamento e não necessariamente do caixa, a gente vai pegar vários casos onde não vai ter investimento e a gente vai poder conectar com uma solução. Trazendo solução, a gente vai entender a empresa, naturalmente a gente vai conhecer o sócio, né? E a gente tem casos também, acho que na linha do que ele comentou ali, de empresas que não têm caixa, né? Tem empresas que têm um caixa representativo e às vezes o assessor até queima a reunião, porque ele insiste tanto naquele assunto gestão de caixa, e às vezes não é a principal dor da empresa. Então o assessor, quanto mais ele tiver sensibilidade comercial para se conectar com o que o cliente sente, ouvido e escuta ativa, perguntas certas para entender os pontos detratores, o caixa, por muitas vezes, é consequência, mas às vezes não é a porta de entrada, não é a principal dor da empresa. Às vezes ela tem um risco voltado a mercado, porque ela exporta ou importa, fecha contratos de câmbio e não tem travas cambiais, está totalmente exposta a algum tipo de commodity, tem imprevisibilidade. Então, o assessor hoje, quanto mais ele estiver conectado no ecossistema de solução, para que ele atenda genuinamente a empresa, não como checklist de produto, mas genuinamente para entender o que tira teu sono hoje como empresário. O que te incomoda hoje na sua empresa que você não tem controle, que te preocupa. Perguntas como essas fazem com que a gente realmente se conecte com o empresário e a gente, assim, quer goste, quer não, somos todos vendedores, né, gente? Assim, então, para quem gosta de livro de spin sale e estratégias de vendas, é muito do que o Rô comentou ali, né? Quanto mais você se conectar com necessidade e se plugar com solução, mais alta é a sua chance de conversão. E nessa linha de Open Banking, de Open Finance, quem ainda não tem convicção que o relacionamento é o que vai fazer a diferença, vai perder negócio, né? E se tu me permite, né, Matheus, acho que vale a pena a gente pensar também na viabilidade, né, do nosso negócio. Porque, vamos lá, né, gente, a receita, ela vem de, no caso de PJ, muito pouco de investimento, né? Então, assim, quando a gente pega empresas grandes, o investimento não vai remunerar muitas vezes nada. Então, assim, a gente está brigando por algo que, teoricamente, não nos remunera em nada. E a gente está focando em algo que, de repente, não vai remunerar. E essa foi um grande desafio que a gente teve na Avel no início da área PJ. Era o assessor entender que é um outro jogo que é muito diferente da pessoa física. Então, assim, o investimento normalmente, principalmente de caixa, quando é um investimento em caixa que não é de longo prazo ou que não é uma holding, ele não vai remunerar, porque ele vai ser uma aplicação de liquidez, né? Então, assim, acho que entender essa matriz de soluções é onde a gente vai começar a gerar uma receita para a nossa carteira e um LTV para o nosso cliente. Pô, o que mais que eu consigo agregar para ele, resolver de dor e, da mesma maneira, gerar uma fonte de receita para mim? Eu acho que esse é um ponto muito importante. E, a partir daí, a gente começa a se tornar não só um assessor completo, mas remunerar muito melhor a nossa carteira. Eu sempre brinco que ninguém é tranquilo de bolso vazio, né, gente? Então, assim, se a gente está com o bolso cheio, eu consigo ter a tranquilidade e a paz de poder dizer para o meu cliente, cara, isso aqui não funciona para ti. Eu não tenho a obrigação. E a obrigação só existe quando a gente tem um canhão à nossa disposição. Senão a gente vira banco. Se o cliente ligar para o gerente do banco e dizer, estou com dor de cabeça, ele vai dizer, toma um crédito que passa. Porque é o produto deles. Então, se a gente tem 50 produtos, a gente não precisa se preocupar com o que a gente tem. E esse é o mérito do ecossistema da XP Empresas, e aí que entra o Grupo Estúdio também como mais uma bala, né, uma bala de prata que a gente tem, para poder justamente entender o que o cliente quer e não o que a gente quer.
né? Então a gente é um vendedor, quanto maior meu leque de produtos, melhor, teoricamente, eu não preciso empurrar nenhum produto para o meu cliente. Se eu tenho todos, eu posso oferecer o melhor para ele. Acho que é mais ou menos isso. Com certeza. Falando de remuneração, se a remuneração faz sentido, todo mundo fala que o Brasil paga muito imposto, carga tributária é muito alta. A gente vai ganhar uma fatia disso, né? Então, pela primeira vez, pagar muito imposto é uma frase interessante de se ouvir, porque a nossa remuneração está atrelada a isso. Não que seja bom, né, pagar imposto, mas nesse produto faz sentido. Estava falando, Vivian, sobre conhecer as dores do cliente, só que isso é um tema bem difícil, porque vai além de perguntar qual é o seu problema hoje, ele não sabe. Se ele paga imposto a mais, por exemplo, ele tem dificuldade de saber. Então, assim, o que tu instrui hoje para o assessor para ele conseguir entender as dores do cliente, mas não só perguntando para ele, mas para conhecer de verdade. Ele é especialista em autopeças, ele é especialista em indústria, mas às vezes ele não conseguiu entender onde é que está o problema, onde é que está o problema do fluxo de caixa dele, por que isso está acontecendo. O processo de uma negociação, teve até uma aula no INSPER esses dias, a gente tem uma aula lá que é negociação, estratégias de negociação. Tem um trimestre só desse tema, para vocês terem uma ideia da importância disso dentro de um MBA, de um INSPER. E dentro da aula, o professor colocou o quanto que é importante a gente se preocupar em todas as etapas do processo. Não é só a aproximação, não é só a visita, não é só a fidelização, enfim. Todas as etapas, elas devem ser estratégicas. E dentro dessa estratégia, a gente tem que ter sempre duas coisas em mente. Não basta só sermos comerciais emocionais e não basta só a gente ser técnico. Quanto mais eu conseguir fazer o melhor desses dois mundos, trazer informação, mas trazer empatia, existe ali maior chance de conversão. E em cima da pergunta que ele fez, como que eu entendo hoje que os assessores poderiam se preparar melhor ou ter mais chances de conversão de um negócio? Por muitas vezes, Matheus, o assessor ele tende a reclamar da dificuldade de abrir uma conta PJ, da dificuldade de acessar uma empresa, da dificuldade de conseguir falar com o financeiro, com o sócio, enfim. A gente tem todas as muletas possíveis para falar sobre isso. Mas são pouquíssimos assessores que a gente na XP faz uma reunião, recebe numa visita em conjunto a assessoria e o assessor faz um pré-meeting bem feito. Certo? O que é um pré-meeting, uma pré-reunião? É você minimamente, mesmo não sendo um profissional de PJ, se interessar genuinamente pela empresa. Porque se você se interessar genuinamente pela empresa, não é sobre técnica, é sobre o setor, é sobre a história dele. É sobre como a empresa foi formada, que prêmio que ela ganhou, como que o setor está se comportando, que índice que para ele é importante como construção civil, ou enfim, qualquer que seja o setor. Então, o que eu diria, né, para os assessores, ou para a Vivian de 10 anos atrás, que também sofreu na pele essa dificuldade, né? Para quem não sabe, eu sempre fui banker, pessoa física private, alta renda, e no Safra eu migrei para PJ por uma oportunidade de carreira, e mesmo com o CFP, mesmo com 15 anos de experiência em alta renda, foi muito difícil para mim atuar com PJ. Então, eu sofri essa mudança de segmento na pele. E o que eu diria para a Vivian de 10 anos atrás é justamente isso, né? Se prepara, se antecipa. Os clientes estão muito mais carentes do que os assessores imaginam. Hoje, gente, dos 24 milhões de CNPJs que existem ativos no Brasil, 98, quase 99% das empresas faturam menos de 100 milhões ano. Menos de 100 milhões ano. São apenas 25, 30 mil empresas que faturam mais que 100 milhões. Apenas. O que isso significa? Que na ótica da concorrência das principais instituições financeiras do país, boa parte, ou quase toda a parte de empresários do nosso país hoje, tem um atendimento no varejo. Por quê? Porque todos os principais players do Brasil, não preciso citar os nomes aqui, atendem PJ por faturamento e não por custódia. É diferente da pessoa física, né? Um cliente pessoa física hoje, com seus 3, 4, 5 milhões, ele já é private banking. Ele já tem um atendimento mais sofisticado. Porque na pessoa física, o cliente ele é atendido, selecionado, chancelado como private pela foto do investimento. Pouco importa a renda dele mensal.
Na PJ, o universo é totalmente diferente. Você vai se deparar com empresas que têm 10, 15, 30, 50 milhões de caixa. Mas se ela é uma empresa pequena, que fatura menos de 100, 50 milhões, a chance dela estar num varejo, num call center, num digital, é altíssima. Com produtos pouquíssimo sofisticados, com acessibilidade básica, sem conhecer nenhuma operação de compromissada, que é uma operação simples para rentabilizar o caixa operacional. O que dirá solução de revisão tributária? O que dirá o que é uma trava cambial? O que dirá o que é uma solução de derivativo? Então, quando o que eu vejo assim, Matheus, quando o assessor, e isso aconteceu comigo, tá? Eu sempre trabalhei palestras e meetings, talks, por uma necessidade que a XP tinha. A hora que eu entendi a dor do empresário, e eu vi isso em número, em planilha, em imagem, pelo time de dados da XP, eu falei, meu Deus, eu não posso parar de fazer isso, né? Porque as empresas precisam, e a gente sabe o poder que a gente tem aqui, hoje conectado com vários empresários, conectado com vários assessores, e o quanto cada um dos assessores aqui que estão nos ouvindo podem impactar muitas empresas, muitas famílias e muitos empregos. Então, tem um propósito muito grande nisso que eu estou falando, e a hora que o assessor ele realmente interioriza isso, ele entende a dor do empresário, ele perde o medo. Porque hoje, o que a gente mais vê na assessoria da XP é que tem muito assessor com medo de abordar um cliente de pessoa jurídica, porque ele não se sente confortável. Então, a hora que ele entende que o mercado está desassistido, pela questão dos cortes de faturamento que eu comentei, que o financeiro, apesar de ser financeiro, é um gerente administrativo ou operacional. Ele não entende de finanças. Quando é que tem financeiro, né? E que os produtos do banco são básicos, o assessor se coloca numa posição superior, ele passa a entender que ele pode agregar valor, porque o mínimo que ele sabe na pessoa física já é o suficiente para começar uma conversa com a PJ, ele se coloca na frente da empresa, não como especialista XP Empresas, mas como uma pessoa de relacionamento, um consultor ou um assessor de negócios, para ouvir e diagnosticar, não para dar preço, não para ser técnico. Então, essa jornada, que por mais que eu resuma aqui em 1 minuto, eu sei que não é simples, mas esse seria o processo que eu vejo que seria natural para um assessor conseguir ter sucesso, ainda que ele não tenha experiência no universo de pessoa jurídica. Que foi exatamente o que eu passei. Demorou anos, não foi rápido, mas é impressionante o quanto eu enxergo isso diferente e eu tenho o maior prazer em falar sobre isso, porque talvez se alguém tivesse me dito isso há 5, 6, 7 anos atrás, eu teria me antecipado, eu teria tido mais coragem, eu teria tido mais força no que eu faço, sabe? E assim, né, acho que tem algumas perguntas chaves, né, tentando ser um pouquinho prático, e para quem tá nos assistindo, para todos vocês, assim, todo empresário, sem exceção, se a gente fizer a pergunta para qualquer pessoa, na verdade, tu não acha que está pagando muito imposto? Acho que isso para quem, falando diretamente para a solução. Então, assim, eu sempre gosto de pensar em algumas dores básicas, né? O empresário ele sempre acha que pode ganhar mais, ele tem uma fome natural por crescer, então aquela tríade da empresa, né? Ou ela cresce, ou ela é vendida, ou ela fale. Então, assim, a gente tem que entender em que espectro que está e saber que só tem essas 3 alternativas, né? Então, assim, ele naturalmente tem uma ânsia por crescer, então, por mais que ele não tome crédito vai aparecer, e no sistema tributário que a gente tem, que está cada vez mais incentivando isso, é importante que a gente entenda como poder ajudar, inclusive com colateral, que é uma ferramenta fantástica. Quem não usa, quem atende PJ e não atende atende a PF dos sócios e não falou de colateral, está perdendo muito tempo, né? Então, fazendo um adendo paralelo, né? Rápido, mas assim, as dores são essas. Então, assim, ele quer crescer, né? Ele eventualmente pode ter caixa, mas se ele não tiver, ou ele gera caixa ou ele toma crédito, a gente pode ajudar nas 2 pontas, e ele paga muito imposto. E todos eles vai ser unânime, para qualquer um que a gente pergunta. Pra gente, se a gente perguntar um pro outro, tu acha que tu paga muito imposto? A resposta vai ser sim. Só que a diferença é que na pessoa física a gente não tem o que fazer, não tem um estúdio para pessoa física.
mas para a pessoa jurídica tem. Então, eu acho que é esse o grande ponto, sabe? Então, sendo bem direto, poxa, como é que o assessor aborda? Simples, entende qual que é a dor inicial. E é o que a Vivi falou, escutativa, né, pessoal? Então, eu deixo o meu cliente falar, meu lead falar, escuto, entendo. Nenhum de nós aqui, quando vai fazer uma reunião de prospecção pessoa física, chega lá, ó, tu viu essa ação aqui, que massa? Não faz sentido. Tu nem sabe se ele é um investidor de renda variável. Por que a gente faria isso com a PJ? Tá, oi, tudo bom? Cara, eu tenho uma solução muito boa. Ah, tá, então tu é um vendedor? É isso que a gente vai ser? Não parece fazer sentido, não parece o que a gente está se propondo a fazer. Eu tenho um caso engraçado, né? Só para contextualizar o que ele está falando. Em 2019, na XP, a gente nem tinha notebook na área, era CPU fixa, a gente não usava Zoom nem Teams, antes da pandemia. E um dos assessores da NextGen me chamou na época para uma reunião muito importante em Goiânia. Falou, Vivi, você precisa ir, é uma empresa muito grande, eles faturam mais de 500 milhões e eu queria muito que você fosse, porque tem muita oportunidade de caixa lá. Peguei o avião, fui. De fato, a empresa era enorme, de fato, a empresa faturava 500 milhões, mas a hora que eu cheguei, a empresa abriu que estava entrando em recuperação judicial. Ou seja, não é porque a empresa é gigante, não é porque ela tem 500 funcionários, não é porque ela tem lucro que ela tem caixa. Então, a única forma, gente, não tem jeito, é o que a gente sempre fala, né? Que nem na pessoa física, não é porque o cliente anda de Porsche e com Rolex que ele tem milhões no banco. A gente sabe que não é. Então, a única forma que a gente tem de descobrir o que tem de oportunidade ou não naquela empresa, ainda é tomando um café, é visitando, é conversando, fazendo boas perguntas e entendendo ali a realidade daquele empresário naquele momento. Até porque é o que a gente comentou aqui. A sazonalidade da empresa, dependendo do setor, ela é imensa, né? A gente vive aí num país que tem um juros real histórico muito alto. A gente passa por diversas crises, né, internacionais e domésticas. Temos um problema fiscal que é convicto aqui dentro no país hoje. O quanto que isso afeta e faz com que o empresário viva essa montanha-russa. Então, quanto mais a gente entender que a PJ ela tem, ao meu ver, uma conexão ainda maior na empatia, no ouvir, nos soft skills, que vai te conectar à técnica, que vai te conectar ao produto, que vai te conectar à solução, é o que eu vejo como principal fonte de sucesso, né, entre parceiros, entre produtos e entre, obviamente, a conversão de resultado da assessoria hoje. Isso motiva muito porque quando tu fala sobre ter uma preocupação sincera com a empresa, um olhar atento, que é uma coisa que nem todo mundo tem, mostra que tem um espaço muito grande para trabalhar com PJ. Essa questão da gente olhar só para o faturamento, às vezes deixa muita gente desassistida, e eu acho que tu é uma personificação muito boa do próprio portfólio da XP Empresas, que é um banco que se preocupa com a empresa como um todo. Essa questão do atendimento dos bancos, né, até que é para ficar claro, não sei se todo mundo tem essa ideia, mas os bancos há mais de décadas, na PJ, eles têm muito foco em crédito. Então, por esse motivo, os bancos selecionam os clientes por faixa de faturamento. A questão é que no Brasil existem muitas empresas de faturamento pequeno, estrutura societária familiar, mas que são grandes acumuladoras de caixa na PJ, vão acumulando esse caixa ao longo do tempo. Tem essa visão sócio rico, empresa pobre, né? Empresa rica e sócio pobre não faz distribuição. E esse caixa vai sendo acumulado ao longo de anos, décadas às vezes, e está numa aplicação automática, está numa aplicação qualquer. Ou seja, esse distanciamento básico, gente, a gente não está falando nem de ter revisão tributária, não é nem de mercado livre de energia, a gente está falando de caixa. Nem isso os bancos fazem na PJ. Então, sim, a oportunidade é imensa, porque os bancos vêm numa vertente mais voltada ao crédito. A gente, como o Rodrigo colocou, tem um olhar com DNA de investimento. E o principal, essa via consultiva que, entre XP Empresas e Grupo Estúdio, o cliente ele é atendido num 360, não para ser mais um banco, mas para ser realmente o banco do empreendedorismo, que vai conectar ele às soluções de um banco de atacado. E vamos lá, né? Se a gente está falando que ele já é mal atendido no banco, o que dirá da contabilidade, né, gente? Então, assim, eu acho que o Grupo Estúdio ele também vem muito nessa linha que a gente precisa entender e no dia a dia, quem conversar com a empresa, a gente vai perceber, quem trabalhar mais com o Grupo Estúdio, fizer mais reunião e perguntar sobre isso,
é que ainda tem muita contabilidade de fundo de quintal. Essa é uma realidade no Brasil. Ainda mais empresa no interior. Poxa, empresa no interior é um mar de oportunidade. Na capital, tu tem muito. Aqui em São Paulo, tu tem um assédio imenso. Mas quando tu sai das grandes capitais, é bizarro o que acontece. Então, assim, é quase que iminente. O Matheus uma vez foi lá no escritório, a gente falou sobre isso. É improvável, para não dizer impossível, né? Mas é improvável que o Grupo Estúdio não tenha algum ponto para poder ajudar o cliente. Nesse momento, o Grupo Estúdio pode ajudar qualquer cliente, porque a gente está na iminência de uma reforma tributária. Então, assim, nunca esteve tão bom de falar quente, sobre esse né, tema. Sabe? É quase como a tributação de investimento. Vai todo mundo correr para ver o que está acontecendo. Então vai ser um assunto que vai estar em voga, que está pouco falado ainda, mas para quem não sabe, agora em 26 já começa as alíquotas teste. Então, assim, esse assunto está sendo discutido nas empresas. Então, para todo assessor que nunca falou com a Estúdio e que tem PJ na base, faça uma reunião. Perguntem para o cliente, simples assim. Poxa, vem cá, como é que está teu planejamento tributário? Uma pergunta fácil. Estou errado, Matheus? Com certeza, muita gente não viu nada ainda. Ano que vem eu me preparo, ano que vem eu vejo. E a gente está trabalhando muito com reforma tributária também por esse viés que a XP Empresas tem de trazer coisas novas. Então, dentro do portfólio dos escritórios, vocês têm um serviço de ponta, o mais atualizado possível, para lidar com reforma tributária. Então, o cliente de vocês precisa de alguma coisa nova, alguma coisa que o contador dele nem começou a se preparar ainda, vocês têm isso pronto dentro da carteira. A oportunidade ela é muito grande mesmo. Nem falando de reforma, pergunta para o cliente de vocês quantas notas fiscais ele emitiu nessa semana. A 5 mil. E nos últimos 5 anos? Será que todas essas notas foram lançadas corretamente? Não foi, tá, gente? Spoiler, não foi. E eu diria mais, assim, hoje, por dados lá da XP, gente, praticamente no B2B, a gente tem 45% das contas inativas. Ou seja, além de ser uma oportunidade de aquisição para novos clientes, abordar o Grupo Estúdio, abordar as soluções de revisão tributária para os clientes da base, a gente precisa revisitar esses clientes. Muitos tiveram suas contas abertas em algum momento que nem tinha parceria ou que não foi oferecido. O cliente já está dentro de casa. Então, revisitar essa base, tanto de inativo quanto de ativo no monoproduto investimento, porque imaginem, né? 45% da base é inativa. Dos 50% a 60% que está ativo, muitos ainda é ativo só em investimento. Então, vale aqui também com que vocês se aproximem dessa base ativa, provoquem essa conversa e essas perguntas abertas, porque naturalmente vocês podem ter mais sucesso de clientes que já estejam na base. Só um dado, tá, pessoal? Eu acho que é legal de fazer essa provocação, porque normalmente interessa. A gente fez um levantamento na Avel e a gente tinha mais de 100 contas, de todas as contas PJs, que nunca sequer colocaram R$1 na conta. E eram uma das contas que mais remunerava o escritório. Só por causa de cross-sell. Então, assim, a gente começou a ter um outro olhar clínico para ver que não necessariamente a empresa que tem mais caixa, lá na verdade é o inverso, a empresa que mais tem caixa com a gente é uma das que menos remunera. E a gente tem várias empresas zeradas que nunca aportaram um único centavo e que remuneraram muito ao longo de muito tempo. A gente não pode falar de ROA, porque naturalmente se ela não tem aplicação, não vai ter número, né? Vai ser 1 milhão, sei lá. Então, aqui a gente tem que falar de receita geral mesmo. Então, acho que esse é um ponto bastante importante, de novo. Acho que como a Vivi bem resumiu, é estar próximo da empresa, é entender que solução não é só uma fonte de receita, é uma fonte de conexão com o cliente. Ele precisa normalmente disso e é o nosso papel cada vez mais entender quais são as oportunidades que a gente tem no mercado. Muito bom. Eu falei antes da gente começar, né? Eu vejo que tu é um dos assessores assim que mais consegue ter essa visão ampla do negócio do cliente, do que ele precisa, do que a PJ tem de dificuldade, principalmente porque tu vincula muito com a área tributária. Vive a mesma coisa, o teu discurso hoje, sempre, personifica mesmo porque a XP Empresas tem esse portfólio, a preocupação que o Banco XP tem em atender o cliente. Todos os assessores também trazem muito isso, mas
quem está assistindo de casa, quem está aqui hoje, contem com o Grupo Studio para auxiliar vocês nesse diagnóstico. Então a gente tem um time muito preparado para ajudar o cliente, inclusive em coisas novas, reforma tributária, questões que estão chegando agora. Espero que a gente possa ajudar cada vez mais os nossos clientes, ser mais assertivo, trazer soluções que eles realmente precisem. E por enquanto quero agradecer muito pela participação de vocês aqui hoje. Obrigada. Em nome da XP Empresa, é sempre um prazer estar com vocês e poder ter esse tipo de espaço. Como forma de reflexão, eu queria contribuir, acho que com uma fala que eu sempre tento encerrar as palestras, que é: lembrem-se que vocês podem ser protagonistas como assessores em ajudar as empresas a despertar a visão, que quanto mais elas conseguirem ter controle do que elas têm, rédea, do que elas têm domínio, mais eficiência da gestão dos negócios ela vai obter. Por muitas vezes o empresário tende a reclamar muito do que ele não tem controle. É a Selic, é a inflação, é o dólar, é a política, mas tem muita coisa que a gente tem controle na empresa e a gente não tem um olhar atento. Então sejam protagonistas disso, que naturalmente vocês vão ter mais sucesso. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado.